maior exemplo de humildade, maior exemplo de humildade e de poder. E de poder. Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Sem mim, a cruz operar, capaz serei de amar e perdoar. Com Deus não há manipulação, também não funciona a murmuração. Saia da razão, saia da religião. Jesus morreu, mas vive em ressurreição para perdoar e pedir perdão. É necessário a carne crucificar e conformar-se à morte de Jesus. Se a isso não seguires, terás tribulações. Se a isso não seguires, terás tribulações. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Para que a excelência virtuosa de Cristo seja nossa vida. Jesus é verdade, caminho e vida. Jesus é verdade, caminho e vida. E quando vivida por um homem, e quando vivida por um homem, produz vida, paz, satisfação, realidade. Produz vida, paz, satisfação, realidade. Do contrário, é só ilusão, é só ilusão, é só ilusão. Jesus é verdade, caminho e vida. Jesus é verdade, caminho e vida. E quando vivida por um homem, e quando vivida por um homem, produzida paz, satisfação, realidade. Produzida paz, satisfação, realidade. Do contrário, é só ilusão, é só ilusão, é só ilusão. Do contrário, é só ilusão, é só ilusão, é só ilusão. Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook. Programa Vento Sul. É na hora certa.
Bom dia para você, o programa Vento Sul entra no ar ao vivo, diretamente dos estúdios Rádio Menorá Ouro Fino, 9 horas e 1 minuto, e com você sempre trazendo muita música, palavra de edificação, e aí trazendo nesse dia de hoje, nesta belíssima manhã do dia 19 de março, né? Terça-feira, é a participação especial com o ministro do Evangelho, né? O irmão Sérgio Roberto Alves, que vai estar compartilhando aí as suas experiências com o microencontro lá na cidade da Bahia, né? E sempre comigo também a Neuza Kiffer. Bom dia, Neuza. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos aqueles que já estão aí do outro lado, nos acompanhando, tanto pelo Facebook como pelas rádios, pelo aplicativo também. Seja muito bem-vindo ao programa Vento Sul. Que legal, já muitas pessoas acompanhando a gente pelo Facebook. Grande abraço para você. E você pode interagir com a gente pelo nosso WhatsApp, né? 0 operadora 19 983537522. Está aí, né? Embaixo na tela aí quem está assistindo aí essa transmissão simultânea também pelo Facebook. Você pode fazer a sua pergunta, né? Que o ministro da palavra já vai entrar ao vivo e você pode estar interagindo com a gente. E você que está pela 88,1 Pontual FM, bom dia para você. Fique muito bem à vontade. O programa Vento Sul, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas até as 9 horas e 55 minutos, nós teremos a sua companhia nesta belíssima frequência, 88,1 Pontual FM. E também pela 106.3 FM Rádio Interativa, né, Neuza? Verdade, Marcos. A 106.3, lá temos o nosso gerente, né? O Ivair, que é uma bênção. Ele está sempre aí atrás dos bastidores, como ele mesmo gosta de dizer. Ele não gosta de aparecer muito, né? Mas também aqui temos os pastores da 88,1. Pastor Eduardo, pastor José pastor Messias, Maciel, né? Pastor Maciel. Eu conheci apenas 2 deles, né? O terceiro que você citou aí eu não conheci pessoalmente ainda, mas temos esse respaldo essa ajuda desses homens espirituais aí que nos auxiliam, né? Para que esse áudio chegue até você com a qualidade assim que a 88,1 sempre se propõe a fazer, como a 106.3 também, um grande alcance aí de vidas, de almas, né? E que aqui somos Marcos e Neuza e a gente está sempre à disposição de vocês e gostaríamos muito, né, de que nossos ouvintes pudessem dar esse feedback, dar esse retorno para que a gente saiba, assim, como que você está recebendo essa programação aí com você. Verdade, e a 88,1 ela tem um alcance aí maravilhoso. Outro dia eu estava vendo ali um mapa de alcance, né, Neuza? São mais de 30, 40 municípios aí que conseguem acompanhar essa programação por esta frequência. Eu estava olhando ali, pega até Campinas, né? Que é uma cidade que está bem longe aqui de nós. Estamos aqui no interior de Minas Gerais, Ouro Fino. Então pega Olambra, pega Bongimirim, Mogi Guaçu e dentre tantas outras cidades. O circuito das águas todo ali, né? Serra Negra, todo o circuito das águas ali, porque Minas e São Paulo elas vão lado a lado, né? Elas estão se encaminhando aqui por essa região lado a lado. Então, ora você está em São Paulo, ora você está em Minas, né? Então a 88,1 está realmente se propagando aí nessas ondas, né? Com certeza. Temos que orar bastante por essas frequências, né? É verdade. A 106.3 também, FM, Rádio Interativa, que se propôs aí a inserir na agenda deles, né? Também o programa Vento Sul, que abrange toda ali a Espírito Santo do Pinhal, que é interior de São Paulo, e também algumas cidades ali bem próximas que também conseguem receber esta frequência. E nós temos já alguns anos ali com a 106, né, Neuza? E tivemos aí a alegria, a oportunidade de fazer grandes amizades ali, né? Inclusive o Monsenhor, né, o Padre Augusto, que é um líder espiritual ali daquela cidade, muito respeitado, né, pelo seu trabalho ministerial de servir a comunidade. E também é nosso amigo pessoal aí, né? Inclusive, tanto ele como o Ivair e outros irmãos também, da 88,1 também, já tem o nosso best-seller, né? O nosso livro devocional Mesa dos Pães, o livro da editora Vento Sul, né, Neuza? Com certeza, foi algo assim que o Espírito abriu, né? De uma forma muito singular, né? Essa entrada na Rádio Interativa FM foi algo bem espiritual mesmo, né? E a gente viu assim o mover a mão de Deus, brindando aquele momento assim, né? E com certeza a aceitação por parte do Monsenhor
fez toda a diferença ali, né? Para que a gente estivesse fazendo parte da grade de programação da Interativa, né? Verdade. São muitas pessoas que acompanham a gente também pelo aplicativo, o aplicativo Pão de Judá, que você pode fazer seu download, né? Você que tem um smartphone aí, um telefone que tem aí o Play Store, né? O Google Play, ali você pode fazer o seu download esta ferramenta, né? Que é o nosso aplicativo. Eu falo nosso porque é teu também, né? Com certeza, né, Se Marcos? você baixar esse aplicativo, você vai ver que maravilha, né? Uma ferramenta para evangelismo, para apacentamento, né? Onde você acessa ali o momento da oração, orações doutrinárias. Até outro dia tinha uma mãe com problema com o filho, Neuza, e pediu socorro, assim, para mim, né? Então, apacentei ela ali e falei sobre o aplicativo, né? E, inclusive, do aplicativo eu consegui mandar para ela pelo WhatsApp, né, uma oração intercessória para os filhos, né? Então, esse aplicativo é a igreja do Senhor Jesus Cristo na palma das suas mãos, né? Então, onde você estiver ali, imagina assim, os discípulos naquela época, eles não tinham aplicativo, né? Mas eles tinham Jesus, né? Eles tinham uma unção muito grande, né? Não, e eu lembro assim... E o próprio Cristo, né? Eu lembro o episódio de Pedro, né? Que estava com problema na família, que era a sogra, né? Adoentada, com febre, né? E imagine assim, ele não tinha um aplicativo ali, né? Não tinha um smartphone, né? Mas tinha Jesus Cristo. E ele levou Jesus Cristo até a casa dele, né? E a sogra ficou curada, né? Nada contra a sogra, né? Mas sempre tem aí um provérbio aí do mundo, né? Que sogra, só Jesus, né? Mas sogra com Jesus é uma bênção, irmãos. É uma bênção, né? Com certeza. E hoje, obviamente, Jesus não está peregrinando a terra como naquela época, né? De Pedro, naquela geração. Mas hoje ele está aí através da Bíblia, ele está aí através dos materiais da Editora Vento Sul, né? Que são materiais fantásticos, né, Neuza? E ele está aí através do aplicativo, né? O aplicativo, assim, é algo que fala pela gente, né? Porque existem momentos, e a gente tem aprendido nessa casa, nesse ministério, que nós estamos há 20 anos já, né? A gente tem aprendido, assim, que quanto menos nós falarmos e quanto mais Cristo se manifestar, melhor. E é muito difícil, às vezes, no convívio diário, porque a gente tem níveis de envolvimento com as pessoas, nós trabalhamos com pessoas, né? Nós não temos só essa vida da rádio, nós também temos uma vida ministerial fora da rádio e em várias cidades e com várias pessoas diferentes, né? São todos diferentes e cada um recebe Cristo de uma maneira, né? Tem pessoas que precisam de um abraço, pessoas que precisam de um conselho e é muito difícil você estar no Espírito em todos esses momentos. Na verdade, Cristo está nos treinando para que a gente esteja, né? Mas o aplicativo fala por nós. Se você começar a enviar essas orações doutrinárias, são orações que a pessoa mesma, ela pode na sua casa, no conforto da casa dela, estar fazendo, estar efetuando aquelas orações, né? Caso de enfermidade, muitas vezes, né? As pessoas com certeza recebem aquela bênção do Senhor, né? Verdade. E a nossa audiência, ela não está fechada apenas, né, para nossos irmãos, mas tem pessoas aí de vários segmentos espirituais, né? E pessoas que também não seguem nenhum princípio ainda, né? E esta 88,1, como a 106.3 FM Rádio Interativa, está aí proporcionando a você, ouvinte, a conhecer um pouco mais sobre a vontade de Deus para a sua vida através desse programa, o programa Vento Sul. Então, se você está com algum problema em casa aí, alguma dificuldade de relacionamento, às vezes não é com a sogra, né, mas é com o seu cônjuge, né, ou até mesmo com seus filhos, porque a vida doméstica sempre é um grande desafio, né, Neuza? Mas com toda certeza. Talvez você está com um problema no teu trabalho, com o teu patrão, com o teu colega de trabalho, enfim, no mercado de trabalho muito competitivo, então, às vezes, o mercado de trabalho exige de nós um nível de profissionalismo assim, além daquilo que a gente consegue suportar no momento, né?
Porque a gente é afrontado de várias direções aí por seres das trevas que nos influenciam e a gente fica magoado, fica chateado, briga, se ira, né? Então você pode levar Jesus para sua casa através do aplicativo Pão de Judá. Então você vai ali, né, no Play Store ou no Google Play ali do teu smartphone, o teu celular, e coloca ali Pão de Judá. É bem fácil, letra maiúscula, minúscula, só coloca ali Pão de Judá e Enter, né? Clique no botão Enter ali, que logo já vai aparecer. É o primeiro aplicativo ali que fala Pão de Judá, tudo junto, né? E baixa ele, parece que são 8,14 MB, é bem levezinho, né? Ele é rápido também para baixar esse aplicativo. E aí você já vai mexendo ali, você vai aprender ali. Tem TV gratuita aberta, tem TV ao vivo gratuita, tem as orações, enfim, tem vários ícones ali, inclusive a livraria virtual, a editora ventosul.com.br, né, Neuza? É verdade, existem outros também, né? Você pode participar de um encontro, você pode rever, né? Tem uma playlist, você pode estar participando assim ativamente e mesmo em casa, né? Existem muitas pessoas hoje que desistiram de congregar, né? A gente sabe que é um costume, um hábito saudável da vida do cristão é congregar, né? Ter um lugar onde ele tenha uma cobertura espiritual, uma liderança que possa lhe atender, que possa, né, estar atendendo às necessidades dessa pessoa, né? Mas o Pão de Judá, o aplicativo, é algo que é a Igreja de Jesus na tua mão, na palma da tua mão, atendendo às tuas necessidades espirituais, que são as mais necessárias, são as necessidades espirituais. Você está na contramão, né, se você acha que é o contrário, que você tem necessidades naturais e que elas são muito importantes. Saiba que Deus se preocupa primeiro em se apresentar para você e depois, então, cumpre-se aquilo que está em Mateus 6,33, né? Verdade, 9 horas e 12 minutos, vamos para um breve break comerciais. Já nós vamos entrando aí com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Não saia daí. Agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais.
Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, A nova praça de alimentação. com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. Sob nova direção. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades, Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô, moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. 9 horas e 18 minutos, né? O programa Vento Sul trouxe para você aí nossos breaks comerciais para você conhecer quem são os nossos apoiadores culturais, né? E você que está participando com a gente, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando que você pode interagir enviando aí as suas perguntas, as suas dúvidas com relação ao Ministério da Palavra, com relação a dúvidas sobre a Bíblia, né? Você fique muito bem à vontade, viu? 019-983537522. Já recebi aqui, né, do nosso querido irmão Amaral, que está lá em Mogi Mirim, né? Grande abraço aí para o Celso e para o irmão Amaral aí, que estão no carro nesse momento, lá em Mogi Mirim, e estão ouvindo ali o programa Vento Sul pela frequência 88,1 pontual FM. Que legal, hein? Muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua participação, e já já nós vamos estar aí ouvindo, né, a mensagem com o ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo para nós aí a sua experiência, o seu testemunho e uma mensagem para o nosso coração aí, para recebermos o acréscimo da fé. Recebemos também com o WhatsApp da Cristiane, né? A do Neto, né? Cristiane do Neto aí, aqui em Minas Gerais, Ouro Fino, também acompanhando a programação pelo Facebook. Muitas pessoas também estão pelo Facebook hoje aí, aguardando a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves. Já já viemos com ele. Cause contamina.
9h20, já estamos de volta com mais esse quadro na programação, com a participação ao vivo do ministro do Evangelho, o apóstolo Sérgio Roberto Alves, que vem aí nos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. E já estamos com ele ao vivo aqui com a gente, né? Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia aí a todos os coordenadores, diretores do programa Vento Sul, como nossos irmãos que nos acompanham nessa programação de hoje. Que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Amém? Que legal, muito obrigado aí pela sua participação, ministro, né? E antes de nós entrarmos aí falando um pouquinho sobre aquele grande evento que aconteceu, que foi o micro regional lá na cidade de Bahia, eu queria trazer aqui em evidência, irmão, um comentário que eu assisti numa mensagem ao vivo algum tempo atrás, que o ministro falava com relação a sermos todos apenas instrumentos nas mãos de Deus. E o ministro trouxe assim uma simbologia, né, falando assim, que tinha um ferro, um serrote, né, e do outro lado tinha uma tábua, e a tábua deveria ser serrada. Então o profissional deveria pegar o serrote, né, afiar o serrote para serrar a tábua. E o ministro falava que o serrote não poderia serrar a tábua se não tivesse um profissional. E na linha, né, da ministração, o ministro falou que nós, servos de Deus, ministros da palavra, evangelistas, profetas, mestres, pastores, né, apóstolos, enfim, aqueles que receberam essa comissão divina, não somos os profissionais, né, somos apenas o serrote. Fala um pouquinho sobre a importância das pessoas hoje seguirem Cristo, né, que é o profissional, no caso que é o Senhor, o Criador, o doador da vida, e não ficar dependendo do serrote, né, do martelo, enfim. Exatamente. Nós precisamos entender que o reino do Senhor são vários os instrumentos que tem ali para o uso do profissional que sabe usar todos, que é Cristo, cabeça da igreja. Olha, o que tem um grande número de ferramentas no aspecto natural, né? Nós temos cortador de grama, nós temos aí máquina de fazer sorvete, nós temos alicate, nós temos aí serrote, martelo, hoje tem notebook. Um notebook não faz as coisas sozinho, né? Você precisa de um profissional. Verdade. Então, veja que nesse grande número de instrumentos que estão tudo dentro do mesmo ambiente espiritual do corpo de Cristo, se Jesus não usar esses instrumentos segundo o seu projeto, o seu plano, imagina, vira uma bagunça, uma confusão que ninguém mais se entende. Então, para haver ordem no reino, tem que ter um cabeça, um profissional que use a todos no plano e no propósito que ele tem. Porque se Jesus, assim, por exemplo, não vai fazer cadeira, o outro vai fazer automóvel, o outro vai vira uma bagunça. Então tem um plano para seguir, né? Imagina, todo mundo serrando, todo mundo... Aí daqui a pouco o outro vai lá martelar, o outro vai sem ordem, sem coordenação, sem autoridade, vira uma bagunça. E porque nós somos apenas instrumentos. Agora veja que um instrumento ele precisa de manutenção. E essa manutenção também é feita pelo Espírito e pela palavra. Por exemplo, um serrote tem que afiar, uma navalha para fazer a barba tem que afiar, tem que sofrer um processo de melhoramento constante de manutenção. Assim é o crente na igreja, um instrumento que está todo dia recebendo uma manutenção. Não adianta dizer que sabe tudo, tem que saber se tu já está perfeito em tudo, aí sim. Agora eu não conheço ferramenta perfeita em tudo, né? Sempre precisa de uma manutenção. Enquanto a gente viver aqui na terra, sempre vamos precisar de manutenção. A Bíblia diz no capítulo 15 de João que quando o Senhor, muitos estão se vangloriando que estão dando fruto, ele disse, eu vou te podar para dar mais fruto ainda. Então com Deus não tem fim a coisa, cuidado, né? Não se julgue pronto nunca, né?
E instrumento quer dizer o seguinte: eu nada posso fazer por mim mesmo, João 15:5. Então ali está a revelação daqueles que querem servir o Senhor. Primeiro, ele tem que mentalizar e aceitar uma realidade de que ele nada pode fazer sozinho, ele é um instrumento. Segundo, ele precisa de manutenção, e quem usa ele só é o líder, o cabeça da igreja, Jesus Cristo. Não podemos ter confusões, mau entendimento na Bíblia e viver de forma errônea no reino de Deus, iludidos de que somos capazes, que podemos fazer, que nada podemos fazer. Verdade, ministro. Eu fiz essa introdução porque já há algumas décadas a gente está buscando servir ao Senhor, né, como instrumento. A gente aprendeu aqui nesse movimento espiritual chamado Igreja de Jesus na Terra, que nós somos apenas meramente instrumentos na mão de Deus, e em nós não existe uma vida, né? A vida que tem para governar a nossa vida é a vida de Jesus Cristo, né? Porque a gente tem tido uma experiência, assim, ministro, muito forte, né? E nós temos aqui sendo acompanhado aí pelas FMs, e muitas pessoas têm muitas dúvidas. A gente tem observado, assim, na nossa caminhada cristã como servo de Deus, a gente está atendendo muitas pessoas que o histórico delas anterior, elas passaram por vários movimentos espirituais e ainda não conseguiram se encontrar. Por quê? Elas têm os desafios que todos nós temos, né? O ministro como apóstolo, o ministro do Evangelho, eu como servo, como regador, e tantas outras pessoas aí que têm ministérios atuantes aí na comunidade. Todos nós temos desafios, e muitos desafios. Só que essas pessoas que a gente tem assistido e apacentado, a queixas é que diante dos desafios está acompanhando continuamente a derrota, né? E aí eu tenho ouvido assim as queixas e as murmurações dessas pessoas, elas culpando outras pessoas pela derrota delas, né? E fiz essa colocação porque na verdade ninguém é culpado da minha derrota, porque se eu sou uma ferramenta e a pessoa também que de alguma forma está sendo usada assim para produzir sofrimento em mim, também ela é uma ferramenta, né, ministro? É uma ferramenta. E agora, tem que saber uma coisa: na ferramenta tem o mau profissional e tem o profissional correto da pasta, né? Então, se eu sou uma ferramenta, eu tenho que cuidar quem vai me usar. Porque tem dois profissionais no universo: ou é Cristo, ou é o outro, que é o malfeitor. Então, eu como ferramenta tenho que cuidar dessas coisas, porque Deus me deu poder para escolher o profissional. E eu não quero mais que o antigo profissional maligno que me usava, eu não quero mais. Agora eu quero o novo. Então, quando a gente erra na vida, como você falou aí, muitas coisas, passamos por experiências ruins, aprendemos coisas erradas, não é para se lamentar olhando para trás. O apóstolo Paulo disse que é para esquecer as coisas que passaram. Porque Deus quis que passasse assim. Permitiu. Agora vamos olhar para frente, o que eu tenho hoje e para amanhã. E vamos aproveitar o que Deus está nos dando hoje e o que Ele promete para amanhã. Vamos buscar ardentemente aquilo que está à minha disposição. Porque se Deus me deu uma visão ampla do Evangelho do Reino e me tirou de uma visão não completa, eu devo entender que chegou o momento de Deus me agraciar e eu tenho que aproveitar aquele momento e não me queixar mais das coisas passadas, né? Então vamos olhar para frente e vamos aproveitar o Senhor, né? Verdade, tem um versículo aqui no livro de Mateus, né, que fala assim que as pessoas assim, elas não conhecem nem a Escritura, né, e nem o poder de Deus, né? E hoje nós temos aí a oportunidade, o livre acesso a entrar na Bíblia, na Palavra de Deus. Nós temos aí
a editora Vento Sul também, que é uma pessoa jurídica que proporciona um alargamento do conhecimento espiritual para todos aqueles que quiserem se aprofundar em vários assuntos, principalmente no quesito restauração da alma, né? Que é um assunto assim, ministro. Até gostaria que o ministro falasse um pouquinho sobre a necessidade da restauração, porque muitas pessoas, até nós tivemos uma experiência num grupo agora sexta-feira, que uma pessoa chegou pela primeira vez já, conhece um pouco a palavra de Deus, congrega, e aí a gente abordou o assunto salvação orgânica, né? E a pessoa ficou totalmente assim sem chão, né? E eu gostaria assim que o irmão falasse um pouquinho sobre a salvação judicial, que é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, e falar um pouquinho também sobre a salvação orgânica, que é um prêmio, né, que Deus nos dá para todos aqueles que negam a vida da alma e permitem que Deus venha acabar com o ego. A salvação judicial é a graça, que recebemos vida eterna, filiação e perdão por todo o meu passado, né? E eu ganho sem merecer nada, não faço nada para merecer isso. Isso chama-se, por isso que tem o nome de graça. Isso é dado a todos que professam a sua fé, porque creem no coração de que Jesus é o Filho de Deus, é o Redentor dos pecadores, e que para que isso acontecesse, ser o Redentor, ele teve que morrer e ressuscitar. Então, se eu creio nisso e declaro a minha fé nesta pessoa como meu Salvador exclusivo, eu recebo a graça de Deus, que é a salvação da minha alma. E isso não é por obras, né, ministro? Não, é por fé. Tanto uma pessoa que tem uma má índole, como uma pessoa que tem boa moral numa comunidade, as duas elas são presenteadas independente da sua obra. O raciocínio humano e lógico acha que toda pessoa que é filantrópica, que é altruísta, que é um bom cidadão, ele vai para o céu. Não, ele pode ir para o inferno. Quem vai para o céu é aquele que declara a sua fé em Jesus Cristo como justiça de Deus. Esse recebe a salvação judicial, a salvação do seu espírito. E essa salvação do seu espírito é só por fé. Não é por obras, é por fé. Porque senão os bandidos não conseguiriam entrar no reino. Os estupradores que se arrependem, os ladrões que se arrependem, os homicidas que se arrependem. Então eles não poderiam ser crentes nunca. Sim. Não, o reino é aberto para todos os que professam a sua fé na pessoa de Jesus como Salvador. E pela fé são justificados diante de Deus como eternos, imortais. Agora, essa salvação que é a graça, né, que é judicial, ela me habilita, me capacita a galgar um degrau a mais onde eu quero chegar e onde Deus julga que o maior presente humano é a salvação orgânica, a santificação da alma, a salvação da alma, tudo são sinônimos. Então, aí já é outra história, porque o primeiro é graça, o segundo eu tenho uma participação e responsabilidade nesse processo de conquistar isso de Deus, porque eu tenho que ser transformado, a minha alma tem que perder, eu tenho que contribuir com Deus, com o Espírito Santo, cooperar com o Espírito Santo para que a carne seja repudiada e deixe de dominar minha alma, que é mente, vontade e emoções. Não quero mais ser usado por esse profissional que chama-se Satanás. Sou instrumento, não quero mais. Então ela começa a decidir. Eu estava mentindo, agora vou dizer assim, não te quero mais. Eu agora vou falar só a verdade, vou seguir Cristo. E eu não quero, e a mentira vem na mente, a mentira vem, mas ele tem que repudiá-la, ele tem que rebatê-la, ele não pode aceitar porque ele conhece a verdade. Deus quer que falamos a verdade. Todos os que não conseguem perdoar, porque a ira e o ódio tomam conta, porque foi agredido, rejeitado, ferido, maltratado, traído. Mas Deus diz,
É para perdoar. Sim, é para perdoar. Quem é esse profissional? Eu sou Cristo. Eu quero que tu perdoe. Eu quero te usar. Verdade. E então aquela conversa que as pessoas dizem, o fulano é culpado de eu ter me afastado de Deus. Isso é conversa fiada, né? Não existe isso. Ninguém é culpado aí da tua derrota e do teu sofrimento. Na verdade, você que não deixou o profissional, que é Deus, que é Cristo, aí te usar como instrumento, né? Ninguém vai pagar o preço para mim me salvar. Eu que tenho que me salvar com Cristo, né? Então a minha salvação orgânica, ela é por fé também, mas ela me chama a uma responsabilidade de repúdio àquilo que a Bíblia e o Senhor diz que é trevas, que tem que sair da minha vida. Então eu tenho que fazer uma renúncia desses seres que me usaram muitos anos desde o ventre materno. Eu já nasci com eles. Verdade. Então, esses seres espirituais, eles são conhecidos quando eu pratico o tipo de vida que eu pratico. A pessoa que eu sou determina quem é que me governa. Quem é que está me usando, né? Então eu tenho que renunciar para aderir à obra do Cristo. Eu tenho que praticar, eu tenho que proceder conforme Cristo ordena na sua verdade. E isso, arrumando todas as áreas da minha vida, eu vou receber a salvação orgânica. E essa salvação orgânica, eu sou premiado por Deus a não ir para um tratamento de disciplina milenar que chama-se trevas exteriores, mas eu estou pronto para reinar com o Senhor na próxima dispensação, que é a dispensação do reino. Ele chama o milênio da paz. Então, esse aprovado desta forma, que se negou nesta era, ele vai ser abençoado já no reino imediatamente. É como fala lá em Apocalipse 20, né? E os vencedores reinarão com Cristo 1000 anos, né? Sim, eu me tornarei um vencedor porque eu venci a carne, eu venci o inimigo nesta era. Então eu tenho um prêmio prometido por Deus. E quem não conseguir negar a vida da alma, ou seja, não ser um instrumento nas mãos de Deus, então não pode ir para o mesmo lugar, né, ministro? Não, ele não tem condições de entrar lá. Aí tem aquela parábola que um crente estava lá na entrada do milênio e Jesus passou por ele e olhou assim: cadê as tuas vestes? O que é as vestes nupciais? São os atos que foram praticados por mim ou por Cristo através de mim. Se eu pratiquei pela carne, eu estou desclassificado para entrar naquele momento para o reino. Mas futuramente vou entrar para Deus. Eu estou salvo. Então Jesus disse assim para aquele que ganhou milhares de almas, que curou os enfermos, que fez tantas maravilhas, né? Então os dons são dados sem arrependimento. Deus faz até que não sou perfeito, cheio de defeito, Deus vai fazer. Porque é a palavra dele que promete. Não é porque eu estou inadequado que Deus não vai honrar sua palavra. Se ele diz que cura o enfermo, se eu vou lá orar com fé, ele vai curar. Mas a minha vida está toda destroçada. Mas ele cura por causa da sua palavra, não é por causa de mim. Porque se Deus vai esperar homens perfeitos para usar, não vai usar ninguém na terra. Não tem? Verdade. Ministro, são 9h39. Eu sei que o ministro já vai entrar também aí em outras inserções, né? Mas eu queria viajar um pouquinho com o ministro para a Bahia agora, né? Para aquele grande evento que aconteceu, esse microencontro nesse último domingo, né? E correlacionar a uma dúvida, né? De uma pessoa que me abordou nesta semana passada, é um líder de grupo familiar, e ele disse assim para mim: pastor, assim, parece que eu tô que nem um carro automático. Eu coloco ali no automático, né? E só acelero e aquilo tá indo. E eu tô me sentindo incomodado porque, por exemplo, como líder de grupo familiar, eu sei que eu tenho aquela agenda, né? E aí tem aquele momento de oração inicial, momento de louvor, momento de testemunhos ou dúvidas.
momento do Ministério da Palavra, o momento que eu rego o Ministério da Palavra, enfim, eu não estou conseguindo sentir o Senhor e isso está me irritando, né? E aí eu observando os micros, né, que são uns eventos assim que é um momento de grande concentração de fé, porque existe assim um propósito divino naquelas reuniões ali apostólicas, né? São pessoas que vêm de várias regiões ali do estado e que vão para ali para receber algo que vai ser um marco na vida delas, né? E aí observando a agenda, por exemplo, de um microencontro, né? Tem aquela oração introdutória, que provavelmente, geralmente, é o líder local que faz. Tem um momento de louvor, tem um momento dos testemunhos. E aí eu observei também que o ministro, como apóstolo, traz uma oração, uma profecia, e depois seguida aí do ministério da palavra. Eu queria perguntar para o irmão, até para tirar a dúvida desse outro irmão aqui. Tem pessoas que quando chegam, por exemplo, no microencontro, eu já tive essa experiência, que na oração inicial a pessoa já sente Jesus, já sente o Espírito Santo e aquilo flui todo o encontro. Outros ainda são mais demorados, eles conseguem sentir o Senhor lá no último louvor. Outros conseguem, então, lá num testemunho chamou a atenção deles. Outros não conseguem, já chegou praticamente já no final, estão ali na oração apostólica ou até no Ministério da Palavra e não conseguem sentir o Senhor ainda. Será que é o automático esse? Não sei se é o automático assim, mas eu quero dizer uma coisa assim. Para analisar essa espécie de experiência dia a dia que a gente não pode olhar para o que eu estou sentindo muitas vezes, né? Porque a obra do Espírito ela não é totalmente e sempre emocional. Sim. Tudo depende do que Deus tem em plano e propósito com cada vaso. Por exemplo, um sanguíneo, Deus só consegue movimentar ele pela emoção. Sim. Então, se ele não sentir, ele não obedece a Deus. Entende? Então, mas são 4 temperamentos, e às vezes eles estão meio cruzados e misturados. Então, não tem como fazer uma análise do que ele está sentindo, assim, biblicamente, para dizer, o que está acontecendo é isso, o que está acontecendo é aquilo. O que a gente tem que observar é aquilo que Jesus falou na Escritura. Pelo fruto se conhece a árvore. Então, aí eu posso avaliar. Não é uma coisa perfeita. Avaliar como eu estou mais ou menos. Porque eu sou a pessoa menos indicada para dar um parecer sobre o meu ministério. Está escrito, né? Que às vezes eu enxergo, e vice-versa, eu enxergo nos outros e eles também não enxergam lá. Então, de repente, Deus está usando ele e usa dele dessa forma. Ele não está bem adequado em alguns pontos e Deus parece que se distancia dele em determinadas áreas da função do procedimento diário. Então não tem como avaliar isso à distância assim, né? Agora, eu proponho que se ele se consagra, se ele segue a instrução da verdade e se a obra está acontecendo, né, e as pessoas estão temendo o Senhor, porque o parâmetro de um apacentamento é se as pessoas estão amando mais a Cristo e estão temendo mais a Cristo. E isso é um verdadeiro parâmetro para ver se o fervor, se o compromisso, se o vínculo daquele povo é forte com Deus. Então o apacentamento está aprovado, porque aquela pessoa leva as pessoas a amar Cristo e a temer Deus. Agora, se o pregador faz fotos de 3 metros por 5 para botar na beira da igreja, né? Então, ali o ensino está levando as pessoas a amar uma pessoa e não a Deus. Porque ali, a foto que está ali não é a foto de Deus, porque Deus não tem foto, né? É um vínculo espiritual, um contrato que a gente está fazendo espiritualmente com a pessoa do Espírito Santo. Então, a igreja tem que saber para quem, qual é a força que me motiva a fazer o que eu estou fazendo.
para quem eu estou fazendo, por que estou fazendo, qual é a motivação de eu fazer. Então eu descubro se eu estou sendo espiritual ou não, se eu estou sendo produtivo para Deus ou não. Então eu sempre pergunto, por que eu vou viajar? Por que eu vou ficar 3 dias ali sentado, horas e horas, esperando a condição, esperando o voo, esperando calor, às vezes dormindo mal fora de casa, porque tem pessoas que só conseguem dormir bem na sua cama. Por que tu deixa de estar onde tu gosta? Porque eu tenho que saber por que eu estou fazendo aquilo. E eu não fico em paz enquanto eu não sei. Mas o meu desejo é levar as pessoas a crescer em vida. Essa é a minha motivação de estar lá. Então já não é para mim essa obra, e não é minha essa obra. É para magnificar o nome de alguém. E para honrar o nome de alguém. Entende? Então a gente tem essas condições para fazer essas avaliações. Entendi. Ministro, lembrando do momento da oração, né, foi um momento profético, assim, eu senti muito a unção do Senhor, com teor de exortação e de reclamando a sua posição de dono, né, de cada um de nós. O ministro falou uma frase ali, porque eu observei que geralmente nas orações assim apostólicas, assim no momento da profecia, o Espírito Santo se utiliza muito de simbologias, né? O ministro se utilizou da lua, da luz lunar, que na verdade é um reflexo da luz do sol. Mas o ministro falou uma frase assim, que desde domingo, né, a gente está meditando e o Espírito falou que nós deveríamos assistir no mínimo 5 vezes, né, para a gente extrair aquilo que Deus desejaria. E desde então a gente está aqui, a família toda aqui acessando, né, já passamos de 5 vezes já, mas uma frase me chamou muita atenção no momento da oração, que o Espírito falou assim, que Deus quer que a minha casa seja o leito dos anjos e do Senhor. Fala um pouquinho sobre essa simbologia. Sim. A casa do Senhor, que se refere naquele momento, é o ambiente da igreja. Não é uma casa material, né? Sim. Mas é onde o povo se reúne. E ali, aquele estado de concentração dos filhos de Deus, o ambiente que eles estão, pode ser ao ar livre, pode ser dentro de um salão, não importa, não é material a questão. Mas quando o povo se reúne, a igreja está reunida, né? E ali naquele momento, o Senhor tem que liberar a sua presença com todos os anjos para fazer as operações de transformações que nós precisamos para melhorar cada vez mais o instrumento para o uso do Espírito. É nesse sentido que o Senhor ali nos iluminou para falar daquela forma. Sim. Que a igreja não tenha nenhum tipo de pessoas que estão completamente alienadas da visão celestial, que estão ali só para curiosos, como tinha os seguidores da multidão, né? Sim. Os que, multidão, o que tu quer? Eu quero pão para comer, eu estou com fome. O outro queria uma cura, o outro queria dinheiro, o outro... Mas não queriam Cristo, entende? Eles queriam só o que Cristo proporciona e dá. Então, a prova é que no dia da verdade, né, ficou 120 no cenáculo. Sim. Para milhares e milhares de pessoas, e muitos que foram curados não estavam no cenáculo. Muitos que receberam comida natural de Jesus, na multiplicação dos pães e dos peixes, não estavam lá. Hoje na igreja você olha assim, tem pessoas que eu não sei por que está lá. A gente olha assim, a pessoa não está nada ligado com nada naquela reunião, não está prestando atenção em nada, mas está lá. Né? Está lá. E a igreja não é um ambiente para navegação mental, entende? Você está ali para receber uma obra do Espírito Santo. A pessoa está ali para orar, está ali para ficar intercedendo. Senhor, fala comigo, muda a minha vida. Senhor, faz eu me arrepender daquilo que não está certo. Me ilumina, me mostra quem eu sou para que eu possa começar a mudar. Porque se Deus não mostra para a pessoa, não expõe a pessoa, como é que
ele vai mudar uma pessoa se a pessoa não pede para ser exposta? Né? Então, se eu sou egocêntrico, se Deus não me mostrar, eu nunca vou conseguir mudar. Então, quando eu me consagro, eu me aproximo da luz. E a luz mostra quem eu sou. Então, Cristo me revela quem eu sou. E isso muda completamente a minha vida. Que legal, ministro. São 9h50, né? E para nós aqui é motivo de muita alegria e é muito produtivo a participação do ministro no programa nesses momentos aí, porque tira dúvida de muitas pessoas que estão nos ouvindo e pessoas que não conseguem formular as perguntas. Mas eu queria deixar aqui esse momento final aí para o irmão fazer uma saudação aí para as frequências FMs e também pelo pessoal que está no aplicativo Pão de Judá, pessoal que está no Facebook. Fique à vontade aí, ministro. Eu sempre digo assim que a minha vida com Cristo, ela não é uma organização, um compromisso com homens, um jugo natural. Não, eu quero deixar uma mensagem que quando Deus se manifestou para salvar os pecadores, através de Jesus Cristo, confirmando as promessas feitas a Abraão, eu quero que você que está aí nos escutando nesse momento, que tem muitas ideias e mentalizações a respeito de como deve ser o processo de culto a Deus, de como receber as bênçãos de Deus, de como entrar no reino. Mas eu quero dizer uma coisa, que Deus nunca desejou religião, placas, divisão da igreja, como nós vemos hoje no mundo. O que Deus quer com você é apenas um relacionamento íntimo, pessoal e orgânico com a tua vida. E isso pode ser feito em qualquer congregação que prega o evangelho do reino e que não esconda das pessoas a verdade divina, mas que prega o evangelho pleno para que eu possa saber as condições que Deus me oferece para entrar no reino na primeira chamada. Deus quer um relacionamento com você. Então você que quer saber, muitos perguntam para mim, qual é a igreja certa, pastor? A igreja certa é aquela que te leva a entender a plenitude do evangelho. Aquela que te mostra toda a verdade. E que você não vai gostar em determinado período. E vai ter lutas para aceitar. Essa é a igreja certa. É a igreja que vai te colocar no reino, é aquela que te ensina todas as coisas a respeito da verdade. E não só o que faz você ficar lá sequelado do entendimento eterno. Isso você tem que sempre cuidar. Amém? Amém, ministro. Muito obrigado, então, pela sua participação. A Neuza quer mandar um alô aí para o ministro. Com toda certeza, irmão Sérgio. Uma bênção ter o irmão com a gente aqui, né? Que Deus possa abençoá-lo e repor esse óleo aí que foi liberado. Amém. Que Deus abençoe aí a família toda de vocês e que Deus sempre dê força, graça. Em nome de Jesus. E recursos para você avançar. Amém. Temos que chegar em BH. Glória a Deus. De Jesus. Que bênção. Amém. Então ficamos por aqui. Que Deus abençoe então, ministro, e até a próxima oportunidade. Tá, que Deus abençoe a todos. 9h53, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Vento Sul. Foi uma bênção aí a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que trouxe para nós aí esse compartilhamento especial aí, que com certeza foi de grande utilidade para a sua vida. Neuza, saudações finais. Meu abraço então a todos os irmãos que participaram, né, que nos deram a oportunidade de estar ouvindo essas palavras riquíssimas aí da boca desse servo de Deus, né? E que Deus venha estar com você durante esse dia. Medite naquilo que você ouviu aqui do programa Vento Sul. Que legal. E você que está pelo aplicativo e você que está também pelas FMs, né, e também pelo Facebook, fica o nosso grande abraço e o nosso agradecimento especial pela sua participação. Lembrando, semana que vem, segunda-feira, ministro mais uma vez ao vivo, inserção com você. E hoje, Escola do Reino, a partir das 12 horas, não podemos perder mais uma ministração, uma inserção ao vivo do Ministério da Palavra. Ficamos por aqui, até mais. A minha casa, tua casa. Agora os
Apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou vem até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim. E ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 988296842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Alto Posto Antonieta, o caçula dos postos de combustíveis de Pinhal. Venha conferir preços especiais e atendimento personalizado. Não deixe de conhecer a Estação Antonieta, A nova praça de alimentação, com grande diversidade de alimentos e bebidas. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro, em Espírito Santo do Pinhal. Alto Posto Antonieta, o caçula de Pinhal. sob nova direção. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Utilitários, ferramentas, brinquedos, decoração, presentes, doces e muito mais. Venha conferir na Rua Frei Vicente Salvador, 35, em Espírito Santo do Pinhal. Fone 019 3651 8152. 3651-8152. Bela Variedades. Muito mais para o seu lar. Bela Variedades, muito mais para o seu lar. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Dr. Pascoal Brando, 305, Jardim das Rosas, de terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais!
mais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. O pão vivo que desceu do céu veio a nós. Como homem a nos ensinar veio a nós. O pão vivo desceu do céu veio a nós. Como homem a nos ensinar veio a nós. Humildade e mansidão, a nossa salvação. Liberdade e vida eterna, a nossa ressurreição. É Jesus. De onde você veio? Por que você está aqui? Para onde você vai? As respostas para estes e outros questionamentos você encontra no Portal para a Glória. É muito triste nascer, viver e morrer sem descobrir o propósito divino. Você não